Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai, orando em nós. E depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Amém. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna, nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho, unidos em um só amor. Amém. Fiat, fiat, fiat. Olha, sim. Capítulo 31, 28 de agosto de 1912, volume 11. O amor vivificado e alimentado pela divina vontade transforma a alma em Deus. Continuando o meu estado habitual, assim que veio o meu sempre amável Jesus, disse-me: minha filha, as outras virtudes, por mais altas e sublimes que sejam, faze sempre distinguir a criatura do Criador. Só o amor é o que transforma a alma em Deus e forma com ela uma só coisa. Assim, só o amor é aquele que triunfa sobre todas as imperfeições humanas, que consome o que o impede, para fazer a alma passar a assumir a vida divina em Deus. Porém, não pode haver verdadeiro amor se não receber vida, alimento de minha vontade. Então, é a minha vontade que, unida ao amor, forma a verdadeira transformação em mim. A alma está em contato contínuo com minha potência, santidade e com tudo o que eu sou, de modo que se pode dizer que é outro eu. Tudo é precioso, tudo é santidade para aquela alma. Pode-se dizer que sua respiração, o contato com a terra em que pisa é precioso, é santo, porque não são outra coisa que efeitos de meu querer. Em seguida acrescentou: ó, se todos conhecessem meu amor e meu querer, deixariam de se apoiar em si mesmos e mais ainda nos demais. Os apoios humanos terminariam. Ó, como os achariam insignificantes, dolorosos, incômodos. Todos se apoiariam somente em meu amor, porque sendo espírito puríssimo, não contendo matéria, se sentiriam muito à vontade apoiando-se em mim e nos efeitos que desejassem. Filha minha, o amor quer encontrar as almas livres de tudo. De outra maneira, não poderia vesti-las com as vestes do amor. Sucederia como a alguém que, querendo colocar um hábito, o encontre todo embaraçado por dentro, portanto não pode ajustá-lo.
estende o braço e encontra a obstrução, de modo que o pobrezinho ou deveria deixar de tentar ou causaria má impressão. Assim, o amor, quando quer vestir a alma de si, se não encontra a alma desterrada de tudo, amargurado se retira. Fiat. Fiat. Muito obrigado, Ana. Então, começamos com a primeira leitura. A leitura 11:31, 11:33, na versão em espanhol. Continuando o meu estado habitual, assim que veio o meu sempre amável Jesus, disse-me: minha filha, as outras virtudes, por mais altas e sublimes que sejam, fazem sempre distinguir a criatura do Criador. Só o amor é o que transforma a alma em Deus e forma com ela uma só coisa. Importante, assim, só o amor é aquele que triunfa sobre todas as imperfeições humanas, que consome o que o impede para fazer a alma passar a assumir a vida divina em Deus. Nós devemos ser um todo de amor. As virtudes sempre produzem diferença entre a criatura e Deus, porque a divindade não tem virtudes, senão atributos ou perfeições divinas que conformam sua vida divina, cuja substância é o amor. O amor em Deus é substância, e a alma, quanto mais substância de divina bondade possui, tanto mais amor divino produz. Quanto mais fundida na divina bondade está, fazendo vida contínua, o amor divino mais a diviniza, ao participar-lhe a mesma natureza de amor. A divina vontade é vida. O amor, alimento da vida. A divina vontade é luz. O amor é calor. O catecismo ensina: o Deus é amor. 218. No decorrer de sua história, Israel pôde descobrir que Deus só tinha uma razão para se lhe ter revelado o ter escolhido de entre todos os povos para ser o seu povo, o seu amor gratuito. E Israel compreendeu, graças aos seus profetas, que foi também por amor que Deus não deixou de o salvar e de lhe perdoar a sua infidelidade e os seus pecados. 219. O amor de Deus para com Israel é comparado ao amor de um pai para o seu filho. Com o seu filho, este amor é mais forte que de uma mãe para com os seus filhos. Deus ama o seu povo mais que um esposo a sua bem-amada. Este amor vencerá mesmo as piores infidelidades e chegará ao mais precioso de todos os dons. Deus amou de tal maneira o mundo que lhe entregou o seu Filho único. O amor de Deus é eterno, ainda que as montanhas se desloquem e vacilem as colinas. O meu amor não te abandonará. Amei-te com amor eterno. E agora ele quer a correspondência também com amor eterno, em sua divina vontade. Por isso, guardei o meu favor para contigo. 221.
São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. A própria essência de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos o seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele próprio é eternamente permuta de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a tomar parte nessa comunhão, tomar parte nessa substância de amor, ser em Deus. Porém, continua Jesus, não pode haver verdadeiro amor se não receber vida, alimento da minha vontade, como em Deus. Então, é a minha vontade que, unida ao amor divino, é quem forma a verdadeira transformação em mim. A alma está em contato contínuo com minha potência, santidade, com tudo o que eu sou, os atributos que formam a vida divina. De modo que pode dizer que é outro eu. Se a alma tem o motor divino que move a Deus a agir e, portanto, produzir amor em cada uma de suas obras ad extra, criação, redenção e santificação, não poderá gerar amor divino em seus atos, senão só terá amor santo. O amor divino é gerado quando a divina vontade move o ser divino a doar-se. Agora, quando minha vontade humana fundida à divina move ao ser divino a doar-se, expressar-se através de uma vida divina nova em cada ato meu, natural ou espiritual, estou produzindo amor divino. E fica uma vida divina de amor em ato que está em contínuo contato com todos os seus atributos. Santidade, potência, misericórdia, bondade. Sempre quando age a misericórdia é amor divino. A justiça também é amor divino. A alma pode dizer, eu sou outro Jesus em ele. Em minha vida encerro o amor do Pai, do Filho que repete seus atos em mim, do Espírito Santo, a criação, a redenção, a santificação, que são amor divino. A divina vontade é o motor que nos move aos dois. Seremos um só ato ou vida de amor divino em todo o nosso agir. E continua, tudo é precioso, tudo é santidade para aquela alma. Pode-se dizer que sua respiração, o contato com a terra que pisa é precioso, é santo, mas santo divino, né? Porque não são outra coisa que efeitos de meu querer. Na divina vontade, todos os atos naturais e cotidianos, respirar, se tornam santos, santos divinos. Não deve buscar a alma fazer ações heroicas extraordinárias. Agora a alma não põe a santidade em práticas externas, mas está contida na vida divina da Sacrosanta Trindade que se oferece como dom e não se alcança por imitação a santidade de santidade e se transforma a divina vontade em ato primeiro de cada ato.
meu, imprimindo o selo de santidade divina a cada respiro, batimento, passo ou movimento da alma. Em seguida, Jesus acrescentou: "Oh, se todos conhecessem meu amor e meu querer, deixariam de se apoiar em si mesmos e mais ainda nos demais. Os apoios humanos terminariam. Oh, como os achariam insignificantes, dolorosos, incômodos. Todos se apoiariam somente em meu amor. Porque sendo Espírito Puríssimo, não contendo matéria, está falando como verbo, se sentiriam muito à vontade apoiando-se em mim e nos efeitos que desejassem. Esta santidade divina não requer de apoios humanos ou ajudas santas que me ensinem a viver na divina vontade ou a alcançar a santidade divina, a fazer uma fusão. A santidade para Deus é sua vida, movida por sua vontade. E esta vida só Deus pode infundi-la à alma, não os homens. E quanto mais vida divina possui a criatura, com maior amor divino pode amar. A santidade divina a participa a divina vontade. Não é virtude humana. Não se alcança por conselhos ou direção espiritual do confessor, mas por fusão com a vontade do Criador. Minha filha, o amor quer encontrar as almas livres de tudo. De outra maneira, não poderia vesti-las com as vestes do amor. Encontrar as almas livres de tudo. Sucederia como alguém que, querendo colocar um hábito, o encontre todo embaraçado por dentro. Portanto, não pode ajustá-lo. Estende o braço e encontra a obstrução, de modo que o pobrezinho ou deve deixar de tentar ou causaria má impressão. O amor divino quer encontrar as almas livres do amor humano santo. A vontade humana deve estar vazia do querer humano, para que, ao fundir-se com a divina vontade, o ato único, ou querer divino, ou a vida divina, cuja substância é o amor divino, possa vestir o ato da criatura de todos os efeitos, o agir divino, concentrados em meu ato único. Assim, o amor, quando quer vestir a alma de si, se não encontra a alma desterrada de tudo, amargurado se retira. Condição fundamental para que o amor divino vista com seu ato único cada ato da criatura é encontrá-la escombrada de tudo, em seu nada, ou vazio, sem práticas de santidade humana. Mateus 22, 13. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir.
Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas como pode ser que o rei seja tão injusto e expulsá-lo do palácio? Acaso o homem não estava no caminho? Como poderia ter traje de núpcias? Porque o rei, através dos servos, antes de entrar na festa, fornecia o traje de casamento. Por isso, os outros puderam desfrutar da festa, porque abandonaram seus harapos e aceitaram o traje da vida divina. Em troca, este último quis conservar seus trapos e, com seus pertences humanos, entrar ao palácio divino. Por isso, amargurado o amor divino, retirou da sua presença. Agora, continuamos com a leitura 31 de agosto de 1912. Ana, 11:32. Obrigado. Isso. No italiano, capítulo 32, no livro espanhol, capítulo 34. O amor, mais que o sol, defende quem o possui, ofuscando aqueles que querem tramar armadilhas ou criticar. Rezando por uma pessoa, o bendito Jesus me disse: filha minha, ao amor simbolizado pelo sol, lhe acontece como aquelas pessoas que, desde que mantêm os olhos baixos, a luz do sol incide suavemente sobre seus olhos, por isso podem fazer muito bem suas ações. Mas se querem fixar os olhos no sol, especialmente se é meio-dia, a visão fica ofuscada e se veem obrigados a abaixá-los. De outra maneira, perderiam a aptidão para suas ações, e o dano seria para eles. Ao sol não fariam mal algum. Continuaria com majestade seu curso. Tal é, minha filha, para quem me ama de verdade.
O amor para ele é mais que sol majestoso, imponente. Se as pessoas o olham de longe, a luz do amor desce brandamente sobre seus olhos, para que possam planejar, tramar insídias, falar mal dele. Mas se elas se aproximarem para contemplá-lo, a luz do amor brilhará em seus olhos e acabarão por se afastar e por não pensar mais nele. E a alma amorosa continuará o seu caminho, sem nem pensar se a olham ou não, porque sabe que o amor a defenderá de tudo e a manterá segura. Fiat. Fiat. É breve. Aqui, Luísa, rezando por uma pessoa, o bendito Jesus lhe disse: filha minha, ao amor simbolizado pelo sol, lhe acontece como aquelas pessoas que, desde que mantenham os olhos baixos, a luz do sol incide suavemente sobre seus olhos. Por isso, podem fazer muito bem suas ações. Mas, se quer fixar os olhos no sol, especialmente se é meio-dia, a vista fica ofuscada e se veem obrigados a abaixá-los. De outra maneira, perderiam aptidão para suas ações e o dano seria para eles. Ao sol não faria nenhum dano. Continuaria com majestade seu curso. Aqui vemos dois tipos de pessoas: as que têm os olhos voltados para o baixo e não podem olhar para o sol porque ficariam deslumbrados. Amam com amor humano, apegadas às criaturas. Recebem luz tênue do amor divino. Por isso, operam o mal, diferentemente das almas que possuem o amor divino e só fixam seu olhar nele. Estão desapegadas de todos os afetos terrenos. Tal é minha filha para quem me ama de verdade. O amor para ele é mais que sol majestoso, imponente. Se as pessoas o olham de longe, a luz do amor desce brandamente sobre seus olhos, para que possam planejar, tramar insídias, falar mal dele. Mas se elas se aproximarem para contemplá-lo, a luz do amor brilhará em seus olhos e acabarão por se afastar e por não pensar mais nele. E a alma amorosa continuará o seu caminho, sem nem pensar se a olham ou não, porque sabe que o amor a defenderá de tudo e a manterá segura. As almas que persistem em viver na vontade humana ou em pecado, não têm a luz do sol da divina vontade, ou é intermitente, por isso ficam em escuridão e obram na noite. Chega fraca a luz do amor divino, porque não se decidem a deixar o humano, suas práticas ou pecados. Em mudança, a alma amante tem fixa seu olhar na divina vontade. Sempre é dia ensolarado e eterno, pois está operando na eternidade. Sua vida crescente recebe o alimento de sóis contínuos. O amor de Jesus que enche e consome todo o seu ser não deixa entrar o querer humano. A tem defendida e segura de todos os perigos. São Pedro, ao ter o olhar fixo em Jesus,
pode caminhar sobre as águas. Quando coloca sobre si, afunda-se. Importante, onde tenho meu olhar. Né? Agora vamos continuar com esta meditação, né? Porque o volume, a leitura 2 de setembro de 1912 continua o tema, quando o mal de pensar em si mesmo, né? Continuamos, então, Ana, com a leitura 11:35. Ok. Obrigado. Por nada. 2 de setembro de 1912. Quanto mal há no pensamento de si mesmo e quanto bem há no pensamento só para Jesus. As almas unidas à divina vontade, que só pensam em amar a Jesus, são para ele como os raios do sol. Estava dizendo ao meu sempre amável Jesus: meu único temor é que tu possas me deixar, afastando-te de mim. E Jesus, minha filha, não posso deixar-te, porque tu, estando fixa em mim, não fazes nenhuma reflexão sobre ti mesma, nem cuidas de ti. As reflexões, os cuidados pessoais, mesmo no bem, para quem me ama de verdade, são tantos vazios que formam no amor. E, portanto, minha vida não preenche inteiramente a alma. Estou como que à margem, num canto, e dão-me assim ocasião de me retirar. Em vez disso, aquela que não está inclinada às preocupações de seus próprios cuidados e pensa só em me amar e cuidar só de mim, eu a preencho completamente. Não há ponto em sua vida em que não encontre a minha. E eu, querendo me retirar, teria que destruir a mim mesmo, o que nunca poderia acontecer. Filha minha, se as almas soubessem o mal que fazem as reflexões próprias, encurvam a alma, abaixam-na, fazem-na ter o rosto voltado para si mesmas, e quanto mais se olham, mais humanas se tornam. Quanto mais refletem, mais sentem as misérias e mais empobrecem. Em vez disso, o simples pensamento de mim, de me amar, de se abandonar inteiramente em mim, faz reta a alma, e mantendo o rosto voltado a olhar-me somente, se elevam e crescem. Quanto mais me olham, mais divinas se fazem. Quanto mais refletem sobre mim, mais se sentem ricas, fortes e corajosas. Depois acrescentou: minha filha, as almas que estão unidas com meu querer, que me deixam viver minha vida nelas e pensam só em me amar, estão unidas comigo como os raios ao sol. Quem forma os raios? Quem lhes dá vida? O sol. Se o sol não pudesse formar os raios, não poderia estender sua luz nem seu calor. Dessa forma, os raios ajudam ao sol a fazer seu curso e o embelezam mais. Assim eu, somente por meio destes raios que formam uma só coisa comigo, me estendo sobre todas as regiões e dou luz, graça, calor, e me sinto mais embelezado que se não os tivesse. Poderia perguntar-se agora a um raio de sol quantos caminhos fez, quanta luz, quanto calor deu? Se possuísse razão, responderia: não quero me ocupar disto. Sabe o sol e basta. Mas se houvesse outras terras às quais tivesse que dar luz e calor, os daria, porque o sol que me dá vida a tudo pode atingir. E se o raio quisesse refletir, voltar atrás ao que fez, perderia seu curso e se escureceria. Assim são minhas almas amantes. São meus raios viventes
não se preocupam com o que fazem. Permanecer fixa no sol divino é todo o seu intento, e se quisessem refletir, lhes sucederia como ao raio do sol e muito perderiam. Fiat. Fiat. Estava dizendo a meu sempre amável Jesus: meu único temor é que tu possas me deixar, afastando-te de mim. Minha filha, não posso deixar-te, porque tu, estando fixa em mim, não fazes nenhuma reflexão sobre ti mesma, nem cuidas de ti. As reflexões, os cuidados pessoais, mesmo no bem, para quem me ama de verdade, são tantos vazios que formam o amor, e portanto minha vida não a preenche toda, a alma inteira. Estou como que a margem num canto e dão-me assim ocasião de fazer minhas retiradas rápidas. Luísa tem medo que Jesus a deixe. Ele lhe responde que não pode deixá-la porque não faz vida humana, Luísa. E Jesus é inseparável de sua vida divina, também na alma. Luísa, ao não ter reflexões ou cuidados humanos sobre sua pessoa, está vivendo um abandono pleno nos braços de Jesus. E este abandono confiante na divina vontade compromete Jesus a agir e prover as necessidades de sua amada. Sua vida divina quer encher toda nossa alma de maneira contínua. Por isso não devemos deixar que escape em nenhum ato. Escapa quando formamos vazios ao amor e pretendemos agir desde nossa vontade. Por isso, as reflexões ou preocupações sobre mim mesmo, ainda sob aspecto de bem, são vazios ao amor divino. Ausências do pensamento de amor divino. Exemplo, preocupação por minha salvação ou santidade pessoal, pelo descumprimento de práticas de oração habituais e as culpas que isso gera. Preocupação porque não sei girar, né? Não sei fazer os giros, ou faço ou não faço, ou não faço bem como tal ou qual pessoa. A divina vontade não se julga. Jesus quer permanecer sempre operante na criatura. Se a alma se ocupa de coisas que não são dele, deixa-o ocioso. Jesus não pode ocupar-se de coisas que não pertencem à sua vida divina. Em vez disso, aquela que não está inclinada às preocupações de seus próprios cuidados e pensa só em me amar e cuida só de mim, eu a preencho completamente. Não há ponto em sua vida em que não encontre a minha. Também nas viagens ou enfermidades, a alma deixa muitas vezes entrar a preocupação sobre o cuidado próprio. Isso gera perturbação. Jesus quer que pensemos apenas em amá-lo e aliviá-lo e repará-lo. E ele, nessa situação de debilidade, angústia ou dor, repará-lo a ele nessa situação. Pois ali se está repetindo a paixão de Jesus com todos os bens e efeitos que ela comporta. Através da cruz, Jesus está encarnado na alma. Não pode fugir. Está tocando
através da dor, a divindade. E quanto mais a alma quanto mais a alma na cruz deve declarar seu amor a Jesus, em lugar de pensar em si mesma. Filha minha, se as almas soubessem o mal que fazem as reflexões próprias, estamos acostumados, encurvam a alma, abaixam-na, fazem-na ter o rosto voltado para si mesmas. E quanto mais se olham, mais humanas se tornam. Quanto mais refletem, mais sentem as misérias e mais empobrecem. Não é o caminho certo. O dano que provoca a alma as reflexões pessoais sobre ela mesma é grave. E sem embargo, a alma está acostumada a viver com elas. Quanto mais olham para si mesmas, mais humanas se tornam. Quanto mais refletirem sobre suas misérias, mais pobres e miseráveis se sentem. Por isso, o segredo está em manter o olhar fixo em Jesus e conectar o que estou vivendo à sua vida. Em vez disso, os simples pensamentos de mim, em me amar, de se abandonar inteiramente em mim, faz reta a alma. E mantendo o rosto dirigido a olhar só para mim, se eleva e cresce. Quanto mais me olham, mais divinas se fazem. Quanto mais refletem sobre mim, como estamos fazendo agora, mais se sentem ricas, fortes, corajosas. Mais pensamos em Jesus, mais o olhamos, mais o amamos, mais divinos nos tornamos. Portanto, fortes, ricos, corajosos. Estar continuamente ruminando as verdades divinas nos ajuda a fixar o nosso olhar no céu, para nos alimentarmos só da vida divina. Devemos estar sempre atentos a que pensamentos estamos dando lugar. Depois acrescentou: minha filha, as almas que estão unidas com meu querer, que me deixam viver minha vida nelas e pensam só em me amar, estão unidas comigo como os raios ao sol. Quem forma os raios? Quem lhes dá vida? O sol. Se o sol não pudesse formar os raios, não poderia estender sua luz nem seu calor. Dessa forma, os raios ajudam ao sol a fazer o seu curso e o embelezam mais. Eu, somente por meio destes raios que formam uma só coisa comigo, me estendo sobre todas as regiões e dou luz, graça, calor e me sinto mais embelezado que se não os tivesse. Bela comparação. As almas que estão fundidas ao sol da divina bondade são os raios viventes. Recebem vida da divina bondade e permitem ao sol, através dos seus atos, tocar a terra e comunicar luz, graça e amor às almas passadas, presentes e futuras. E a divindade se sente mais gloriosa e embelezada por estes raios, que lhe permitem multiplicar e comunicar sua luz divina, que se não os tivesse. São portadoras as almas de todos os bens que Deus contém. O primeiro beneficiado é Deus,
que pode repetir sua vida completa na alma que vive na divina vontade. A segunda é a criatura, que adquire vida divina. E a terceira, toda a humanidade, porque lhe chegam todas as reparações que a divina vontade contém, também para o céu e nova festa. Todo o bem da humanidade depende desta alma. Poderia perguntar-se agora a um raio de sol, quantos caminhos fez, quanta luz, quanto calor deu? Se possuísse razão, responderia: não quero me ocupar disto. Sabe o sol e basta. Mas se houvesse outras terras, às quais tivesse que dar luz e calor, gostaria, porque o sol que me dá vida a tudo pode atingir. E se o raio quisesse refletir, voltar atrás ao que fez, perderia seu curso e se escureceria. Assim são minhas almas amantes, são meus raios viventes, não se preocupam com o que fazem. Permanecer fixo no sol divino é tudo o seu intento. E se quisessem refletir, lhe sucederia como o raio do sol e muito perderia. Como o raio, a alma que vive na divina vontade não deve refletir sobre seus atos, sobre sua atividade, sobre o bem que faz agindo no divino querer, porque se escureceria. Sua intenção ou vontade é estar unida ao sol divino, fundida, para estar repetindo e comunicando a vida divina aos demais. Os bens divinos e os efeitos que Jesus encerra através de seus atos, só Deus o conhece e calcula. Fiat. Continuamos agora com o volume 2. Pode ser, Ana? Pode. Obrigado. Por nada. 23 de abril de 1899. Quando há autoconhecimento no coração, o elogio ou o desprezo dos outros não o afeta. Hoje meditei sobre o mal que pode vir às nossas almas pelos louvores que as criaturas nos dão. Enquanto o aplicava a mim mesma para ver se havia em mim a complacência pelos louvores humanos, Jesus aproximou-se de mim e disse-me: quando o coração está cheio do conhecimento de si mesmo, os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar, que se elevam e transbordam, mas jamais saem de seus limites. Assim os louvores humanos fazem estrondo, alvoroçam, aproximam-se até do coração, mas encontrando-o cheio e bem circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo, não tendo, portanto, onde ficar, voltam-se atrás sem causar nenhum dano à alma. Por isso deves estar atenta a isto, que os louvores e os desprezos das criaturas não devem ser levados em conta. Fiat. Luísa medita sobre o mal que as almas produzem os louvores dos demais. E se perguntava se nela existia esta complacência. Estamos sempre à procura de aprovação de nossa conduta por parte dos outros. Cair bem, impressionar bem, que a minha palavra impacte ou chame a atenção. Tudo isso é humano.
e não entra na divina vontade. E é muito comum nos grupos da igreja que a pessoa que falou ou fez uma exposição ou prédica muito ungida espere em troca receber elogios humanos. Jesus, palavra e verdade do Pai, não procurou acomodar-se aos homens. Ao contrário, a luz de suas palavras levou ao arrependimento, conversão e retificação de vidas. 2 Coríntios 10, 10 e 8, porque não é aprovado aquele que se louva a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor louva. E o Senhor louva o agir de da divina vontade na criatura, que está operante na criatura. João 5,41. Não recebo glória dos homens. João 12,43. Porque amavam mais o reconhecimento dos homens do que o reconhecimento de Deus. Tessalonicenses, 1, capítulo 2, verso 6. Nem buscando glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos podido impor nossa autoridade. Jesus continua o volume 2. Neste capítulo, aproximou-se de mim e disse-me: quando o coração está cheio de conhecimento de si mesmo, os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar que se elevam e transbordam, mas jamais saem de seus limites. Assim, os louvores humanos fazem estrondo, alvoroçam, aproximam-se até do coração, mas encontrando-se cheio e bem circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo, não tendo, portanto, onde ficar, voltam-se atrás, sem causar nenhum dano à alma. Os louvores humanos são soberbos. Por isso, quando a alma está cheia do conhecimento de si mesma, é humildade. Em sua humildade, reconhece seu nada e que tudo bem dela surge, o bem que surge dela provém de Deus. Assim, não furta a graça, atribuindo a si mesma o que pertence a Deus. Por isso, estes louvores não causam nenhum dano, porque a alma rapidamente atribui-os a Jesus. Jesus, tu falaste, e é a tua sabedoria que louva. Jesus, teu obraste, e é o teu poder que exalta. Jesus, tu sofreste em mim, e é a forteza da tua cruz a que obteve esta conquista, vitória, graça especial, e assim por diante. Por isso deves estar atenta a isto, que os louvores e os desprezos das criaturas não devem ser levados em conta. Atenção, não levar em conta os louvores e reparar pelo veneno da serpente através das línguas humanas que adulam os ouvidos humanos e louvam a soberba dos homens em vez de glorificar a Deus. No volume 1, Luísa escreve: ensinou-me o modo de amar as pessoas sem me separar dele, isto é, com olhar as criaturas como imagem de Deus, de modo que, se recebesse o bem das criaturas,
devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem e que se tinha servido da criatura para me dar. Então meu coração se uniu mais a Deus. Se eu recebia mortificações, devia olhá-las também como instrumentos nas mãos de Deus para minha santificação. Por isso meu coração não ficava ressentido com meu próximo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava para as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia a estima. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada com elas, pensando que me faziam fazer novas adquisições para minha alma. Se me elogiassem, receberia com desprezo estes louvores, dizendo: hoje isto, amanhã pode odiar-me, pensando na sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Fiat. Continuamos com o último ou deixamos aqui? Eu acho Continuamos. que continuamos. Então, 26 de abril de 1899. Obrigado. Por nada. Jesus liberta o confessor de Luísa de uma dificuldade de falar. Quem se despoja de tudo, recebe tudo. Quando hoje meu amado Jesus se fazia ver, parecia-me que me enviava tantos raios de luz que me penetravam. Quando em um instante, fora de mim mesma, e junto se encontrava o confessor, eu imediatamente pedi ao meu querido Jesus que lhe desse um beijo e que se detivesse um pouco em seus braços. Jesus era menino. Para me contentar, logo beijou o confessor no rosto, mas sem querer separar-se de mim. Eu fiquei toda aflita e lhe disse: meu tesouro, não era esta a minha intenção, de te fazer beijar o seu rosto, mas a boca, a fim de que, tocada pelos teus lábios puríssimos, fosse santificada e fortificada daquela debilidade. Assim poderá anunciar mais livremente a santa palavra e santificar os demais. Ah, te rogo que me contentes. Assim, Jesus deu um outro beijo, mas agora nos lábios dele, e depois me disse: me são tão agradáveis as almas desapegadas de tudo, não só no afeto, mas também do êxito, que à medida que vão despojando-se, assim minha luz as vai envolvendo e chegam a ser como cristais, nos quais a luz do sol não encontra impedimento para penetrar nelas, como o encontra nas construções e nas demais coisas materiais. Ah, disse depois, crê em despojar-se, mas em troca vem a vestir-se não só das coisas espirituais, mas também das corporais, porque minha providência tem um cuidado todo especial e particular por estas almas desapegadas. Minha providência as cobre por toda parte. Acontece que nada tem, mas tudo possui. Depois disso, nos retiramos da presença do confessor e encontramos muitas pessoas religiosas que pareciam ter toda a intenção de trabalhar por fins de interesses. Jesus, passando no meio delas, disse: ai daqueles que trabalham com a finalidade de adquirir dinheiro, já receberam em vida sua recompensa. Fiat. Fiat. Luísa vê o menino Jesus e lhe pede que lhe dê um beijo ao confessor e se detenha em seus braços. Fica triste porque Jesus lhe dá o beijo no rosto, mas não se separa dela. Luísa queria que lhe beijasse a boca para que, tocada pelos seus lábios puríssimos, fosse santificada para anunciar o Evangelho e fortalecida pela fraqueza da gagueira. E Jesus
deu outro beijo e depois lhe disse: são tão agradáveis as almas desapegadas de tudo, não só no afeto, mas também do êxito, que à medida que vão despojando-se, assim minha luz as vai envolvendo e chegam a ser como cristais, nos quais a luz do sol não encontra impedimento para penetrar nelas, como o encontra nas construções e nas demais coisas materiais. Crê despojar-se, mas em troca vem a vestir-se, não só das coisas espirituais, mas também das corporais, porque minha providência tem um cuidado todo especial e particular por estas almas desapegadas. Minha providência as cobre por toda parte. Acontece que nada tem, mas tudo possui. Jesus não pode resistir ao pedido de Luísa, que se abandona plenamente no seu querer. Ensina-lhe que são tão agradáveis as almas desapegadas de tudo, os bens materiais, morais, espirituais, e nos fatos, que são como cristais, nos quais a luz da vida divina não encontra impedimentos para obrar nelas, porque estão vazias do querer humano. Ao contrário das almas que estão apegadas em intenções humanas, terrenas, dentro de sua santidade. Sem desapego absoluto, Jesus não pode morar na alma. Parece que se despojam de tudo, mas, em verdade, estão estas almas sendo revestidas de todos os bens materiais e espirituais, porque a divina providência, que é um atributo divino, é quem se ocupa de prover a todas suas necessidades. Parece que nada tem, mas tudo possui, porque tem Deus. Assim, as almas que vivem na divina vontade parecem não ter nada de santidade, nenhuma prática. Você tem deixado, mas ao possuir a divina vontade, possuem a fonte de onde brotam todas as santidades, a fonte da santidade do Deus 3 vezes santo. 305 do Catecismo, Jesus reclama um abandono filial, a providência do Pai Celeste que cuida das mais pequenas necessidades dos seus filhos. Não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isto. Procurai primeiro o reino de Deus, o reino da santidade divina, da divina vontade e sua justiça. E tudo o mais vos será dado por acréscimo. Depois, nos retiramos da presença do confessor e encontramos muitas pessoas religiosas que pareciam ter toda a intenção de trabalhar por fins de interesses. Jesus, passando no meio delas, disse: ai daqueles que trabalham com a finalidade de adquirir dinheiro, já receberam em vida sua recompensa. São pessoas religiosas que não trabalham de maneira desinteressada pela glória de Deus, mas com a finalidade de adquirir dinheiro. O dinheiro não é mau, é um meio. O problema é quando se converte em ídolo e ocupa o lugar de Deus. O Catecismo ensina, 2424, toda prática que reduza as pessoas a não serem mais que simples meios com vista ao lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para propagar o ateísmo.
não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Colocamos ponto final. Fiat. Vamos à bênção final. Muito bem, então vamos à bênção depois dessas lindas e belas palavras do nosso Senhor, né? É lindo, né? Realmente alimenta a nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurja do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, comunique e imprima na tua vontade a sua potência, fazendo de novo soberano de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprima na tua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na tua memória o seu amor. Que as forças da alma voltem a ti, que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal. E a tua alma receba a riqueza e a beleza, que todo o bem e virtude. E para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoa todas as coisas que ele criou, para que tu as recebas abençoadas todas por ele. Abençoo-te a luz, abençoa o ar, a água, o fogo, o alimento, tudo para que fiques como submerso e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoa o teu coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos e os pés, o corpo, as entranhas, a respiração. Todo o movimento abençoa-te para te ajudar. Abençoa-te para te defender. Abençoa-te para te perdoar. Abençoa-te para libertar de todo mal. Abençoa-te para consolar. Abençoa-te para que sejas santo. Abençoa, portanto, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha da Divina Vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria de Cristo ressuscitado seja de vossa força. Fiquem em paz, o Senhor os acompanhe.